E aí, rapaz, como é que tá? Beleza? Fazer um videozinho hoje no sabadão de sol, fazer um rolezinho diferente, certo? Na verdade, hoje nós vamos fazer duas coisas que inscritos do canal me pediram, certo? A primeira é que um inscrito pediu para que eu colocasse a moto na estrada e fizesse um videozinho na estrada. Então eu vou pôr, certo? Nós vamos pegar uma estradinha agora aqui. E a segunda é um inscrito, Gabriel. Ele pediu que eu fizesse um vídeo falando sobre relação da moto. O kit de relação, né? Ele tá vendo uma Twister para comprar e queria saber sobre relação, quanto tempo dura, o que comprar, como é que faz a manutenção. Então vamos lá. Seguinte, hoje a gente tem 3 tipos de relação para Twister, certo? Vou começar falando de 2 primeiros e depois eu vou falar do último, que é um bem diferente. Hoje a gente tem a relação com retentor e sem retentor, certo? Mas isso não é... A com e sem retentor não é só para Twister, certo? Toda moto hoje em dia praticamente tem isso. Relação com retentor é aquela relação que vem com aqueles anéis de borracha chamados O-ring, certo? E para que serve aquela relação? Aquele retentor, ele serve para amenizar o impacto na corrente, certo? Ele ameniza o impacto da corrente, então a corrente sofre menos no dia a dia e isso aumenta a vida útil da moto e a corrente roda mais macio com isso, certo? Então, no meu caso, por exemplo, eu comprei uma com retentor. Hoje eu conheço, tá? No mercado de marca eu conheço 3: a Didi, a Vaz e a Scud. A Didi seria a número 1 de primeira linha, certo? Que é a relação mais cara que eu pelo menos encontrei, que começa a partir de R$200 e vai até 300 e poucos reais. Eu não sei, provavelmente deve ser por material que eles usam. Também tem marca, né? O cara já fez nome no mercado, então a relação dele é mais cara. A Scud e a Vaz já é mais ou menos o mesmo preço, de 180 a 200 reais. E aí tem vários modelos dentro dela, certo? Eu comprei uma da Scud com retentor, que eu tô esperando chegar, que é que eu vou pôr na moto, certo? Comprei Scud e escolhi Scud principalmente pelo preço e porque eu gosto da Scud e eu tô utilizando peça da Scud. Tô utilizando cubo, platô e disco da Scud na embreagem da moto e tá me atendendo muito bem, gostei muito da marca. Peça de ótima qualidade, certo? E o preço, né? Você encontra ela de 180 a 200 reais e eu encontrei na internet um rapaz vendendo a 167 com frete grátis, com um retentor. Então eu comprei Scud. Mas com relação à durabilidade da relação, é muito complicado, gente, falar o quanto dura uma relação. Não tem como você estimar, quer dizer, você dizer, afirmar assim, meu, dura tanto. Não tem, você pode estimar. Se você for fazer uma pesquisa na internet como eu fiz, cara, você entra em fóruns, vê vídeos no YouTube, tem nego dizendo que a relação dele durou 50 mil quilômetros. Durou 30 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil, cada um diz uma coisa. Eu sei que a relação original da concessionária dura mais. Mas assim, uma relação da Twister, da minha, na concessionária, custa na faixa de 600 a 700 pau. Ela é uma relação que a corrente não tem emenda, né? Ela é sem emenda, ela é inteiriça. Então pra você trocar essa relação, você tem que obrigatoriamente sacar a balança. Mas o preço dela é muito caro, não é nem pela questão de não ter emenda, é pela questão do preço. Eu acho 600, 700 pau numa relação muito caro. Eu não pago. E as normais que você encontra no mercado, as de reposição, primeira linha, né? Didi, Scud, Vaz, você já encontra essas relações a partir de 160 reais, relações boas. É claro, gente, que você vai encontrar outros tipos de relação, certo? Você encontra a relação de 70, 80 reais, mas aí você não pode esperar que uma relação dessa vá durar 30, 40 mil quilômetros, não vai, certo? Existe a relação também sem O-ring, que é a relação normal, que é a corrente pura, que hoje em dia praticamente moto nenhuma sai com esse tipo de relação. Mas você encontra, por exemplo, a Scud vende a mesma relação da Twister, só que sem O-ring, por 70, 80 reais. A diferença é que é uma relação que você tem que ter uma manutenção maior, você faz mais vezes a manutenção e ela se desgasta mais rápido, a corrente estica, ela aumenta de tamanho, o metal se estica, né? Porque ela sofre muito mais, ela não tem as borrachas para segurar esse tranco todo, você entendeu? Então ela sofre um pouco mais.
Então tem essa parte, certo? Que eu particularmente não utilizo. Eu acho que é uma relação que vale muito a pena para quem é motoboy, para quem usa moto no dia a dia e roda muito. É uma relação mais barata, e como ele tem uma rodagem muito alta, ele acaba trocando mais vezes de relação, então ele tem uma economia maior. Não é uma relação porcaria, tá, gente? Só que é uma relação que tem um custo, uma manutenção muito maior. Você tem que olhar muito mais essa manutenção. E a com O-ring não, ela já aguenta mais, você faz menos manutenção e ela dura muito mais. Então essa eu acho que é uma vantagem boa nela. Aí agora sim, quanto dura uma relação? Eu não sei dizer, tá? Porque assim, eu nunca troquei relação. A minha primeira moto foi a Krypton, eu já peguei ela com relação 0, o cara tinha acabado de trocar, me deu uma moto com relação 0 e eu fiquei só 7 meses com a Krypton e troquei ela e vendi. Então quando eu peguei quando eu vendi a Krypton com a mesma relação, porque tava 0 ainda, e a Twister eu peguei com uma relação ruim. Então, como eu já disse, a minha relação não está 100% desgastada, ela está ovalizada e parece que foram trocadas partes da relação e deixada partes que a pessoa, o antigo proprietário ou alguém assim, achou que ainda estava boa, que dava para usar. Então acabou estragando a minha relação no todo e eu preferi trocar do que ficar andando com ela desse jeito. Então eu acho que isso é o primeiro ponto, tá, gente? Relação é uma coisa que não se brinca, não tem meio termo. O correto é trocar o conjunto completo. Você nunca deve trocar parte deixar, minha corrente tá boa, só vou trocar a coroa. Só vou trocar o peão. Ou, só vou trocar a corrente. Não. E, gente, evitem esse negócio de cortar a corrente para diminuir. Eu usei a minha relação ao máximo, cheguei no máximo do esticador da relação lá na balança, não consigo mais, mas minha relação ainda tá boa. Ou minha corrente tá boa, vou cortar 1, 2 elos, vou diminuir o tamanho da corrente para usar. Não. Se ela já tem a quantidade de elos necessário para poder rodar na moto, isso quer dizer que quando chega no limite, é o limite. É que nem a marca do pneu. Chegou no limite, troca, gente. Não compensa. É uma economia burra que pode te deixar na mão e você pode até sofrer um acidente dependendo do que acontecer. Então troque, certo? Agora sim, o tempo de duração vai depender da maneira que você usa. Da forma em que você coloca a sua relação ao extremo. Então se você anda todo dia com garupa na sua moto, a sua relação vai mais rápido porque tem mais peso, ela traciona mais. Se você anda em estrada de terra ou pega pontos do seu trajeto com terra, ela vai se desgastar mais porque a terra gruda na corrente por causa da lubrificação. E a corrente é como se fosse uma lima, uma lixa, ela come a relação. Isso é inevitável, não tem jeito, certo? Não tem como você evitar isso. Se você não faz a manutenção da maneira correta, se você não mantém a sua corrente tensionada da maneira correta, se você esticar demais, você estrangula a corrente, estrangula a coroa, você ovaliza a coroa, você estraga a sua relação. Se você deixar ela frouxa demais, ela vai trabalhar folgada, da mesma forma você também estraga a relação. Então assim, tem que ter um cuidado, você entendeu? Tem que ter um certo cuidado. A forma de lubrificar a relação, tem gente que usa óleo, tem gente que usa graxa, tem gente que já vai atrás de produtos específicos para fazer a lubrificação da corrente. Eu, por exemplo, agora estou optando pelo Motul, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Então depende muito disso. Eu, por exemplo, não sou fã de óleo. Imagina, você vai usar óleo sujo. Se você vai numa motopeça e o cara troca a sua relação, ele lubrifica a sua relação com óleo sujo de motor. Óleo sujo lubrifica, o óleo lubrifica, normal. Mas você concorda que se ele tá sujo, ele tem impureza? Você tá levando impureza pra corrente? Sabe lá o que é essa impureza? De repente era o motor de alguém que tava soltando malha de aço, porque já tá comendo o motor do carro. Você tá levando malha de aço pra corrente. Você vai triturar o seu O-ring, você vai triturar a sua coroa, o seu pinhão. Você entendeu? Sem contar que óleo suja demais a moto, gente. Eu particularmente não gosto. Suja a roda, protetor de corrente, balança, capa de pinhão, suja o motor, fica escorrendo pelo pezinho da moto, pelo quadro. Eu não gosto, tá? Eu acho horrível isso daí. É horrível pra limpar depois. Outro detalhe, faço a minha manutenção em dia. Toda semana eu tô lubrificando. Mas, gente, não esqueça, não é só lubrificar a corrente da moto, tá? Pra você fazer a manutenção da maneira correta, antes de mais nada, você tem que limpar a corrente da moto. Tem gente que usa querosene, tem gente que usa óleo diesel, gasolina, WD, da maneira que você quiser, tá? Limpe a corrente da sua moto para garantir que você tirou toda e qualquer impureza dessa corrente. Ela tá zero, ela tá perfeita, tira tudo, certo? Deixa ela zero e aí você vai fazer a lubrificação da maneira correta. Fazendo isso, sua corrente vai durar o máximo que você conseguir.
você pode conseguir fazer ela durar 20 mil, 30 mil, 10 mil, depende do tanto que você roda. Então é complicado dizer o quanto ela vai durar. Ela vai durar o quanto você cuidar bem dela, aonde você rodar com ela, entendeu? Mas assim, eu acredito que mais de 10 mil uma relação deve durar. Isso é fato, tá? Isso eu acho que, não tem como uma relação durar menos de 10, tirando, claro, pessoas que utilizam moto na rua, talvez dure menos. Mas no nosso caso, se você é um cara que nem eu, que só usa para rolezinho, vai trabalhar percurso curto, tiro rápido, então possivelmente essa sua relação pelo menos uns 10 mil deve durar. Mas esses 10 mil podem ser com qualidade, e aí ela vai passar muito mais dos 10 mil, ou com pouca qualidade, e aí muito menos, certo? Agora existe um terceiro tipo de relação que é pouco comentado, certo? Mas ele existe, que é correia. Correia a gente sabe que sai muito em motos grandes, mas hoje em dia tem empresas que fabricam isso para motos pequenas. Tem para CG correia, que é que nem a correia do carro, sabe? Correia dentada e tensionador que você troca do carro. É a mesma coisa, é uma correia dentada, só que ela roda com duas polias. Você troca o pinhão e a coroa e coloca duas polias no mesmo tamanho do pinhão e no mesmo tamanho da coroa. E é uma correia emborrachada dentada que vai rodar. Tem vantagens e desvantagens. Vamos lá. Primeiro, é uma relação cara, gente. Vou deixar aí pra vocês verem. Dá uma olhada aí, ó. R$1.550, vocês viram? É o preço da relação. Vamos lá. Então, o preço é uma desvantagem, certo? Vamos combinar. R$1.550, sendo que você paga aí, mais caro, 250, 300 pau numa Didi, ou numa original 600, 700 reais, 1.550 é um tapa na cara. Pelo menos pra mim é. Qual a vantagem dessa relação? Essa relação dura em média 100 mil quilômetros, sem manutenção. Mas entendam, não é que você não faz manutenção nenhuma. A questão é o seguinte: você não faz, preciso esticar a relação. Você não estica essa relação de tempo em tempo. Ela é uma correia, certo? Quando você instala ela, você já coloca ela na tensão correta e nunca mais mexe. A não ser se você precisa tirar a roda para fazer alguma coisa. Mas mexer na tensão da correia porque precisou, não é necessário. Tanto que, por exemplo, você não tensiona a correia do carro. É uma vez só e nunca mais. Só quando você trocar. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Ela elimina o barulho, por exemplo, na Twister, o barulho de relação. A Twister faz muito barulho de relação, esse barulho da corrente rodando na coroa. É um barulho gritante, que Twister faz sempre. Então ela elimina esse barulho, certo? Qual é o tipo de manutenção que eu faço nela? Eu não faço nenhuma. Faz. O cara que vende pra você diz que é isenta de manutenção, mas não é isso, gente. Imagina, uma correia de borracha que fica no tempo, certo? Sol, chuva, sujeira, poeira, barro, água, tudo que você imaginar, ela suja, você lava, aí você joga produtos que podem estragar, com o tempo ela pode ressecar e borracha. Então a galera que coloca, e se você procurar no YouTube você vai ver, eles lubrificam ela com silicone. Esses tubos de silicone que você compra em motopeça para passar nas borrachas do carro, sabe? Ele não tem solvente no silicone, então ele não agride a borracha ou o plástico. Ele é feito exatamente para isso. A galera compra isso daí e passa isso nessa correia para lubrificar ela, pra, sabe, deixar ela lubrificada sempre. A vantagem é que, por exemplo, num kit de relação normal, a cada 1000 quilômetros você precisa fazer a tensão da corrente, ajustar a corrente e lubrificar ela com o óleo que você quiser. E a correia você faz a cada 3, 4 meses. Na relação, você a cada 1000 quilômetros faz isso, mas quanto tempo dura 1000 quilômetros? Depende de quanto tempo você rodar. 2 meses. No meu caso, a cada 2 meses, 2 meses e meio eu tenho que fazer isso. É claro que eu não lubrifico a minha corrente a cada 2 meses. Eu lubrifico a minha corrente a cada 15 dias. Mas a tensão da corrente, se eu fosse levar o pedaleiro os 1000 quilômetros, seria a cada 2 meses. Mas no meu caso demora muito. Eu acho que 1000 quilômetros 2 meses demora muito para olhar de novo, você entendeu? Então eu faço mais vezes. A correia já não. Você entendeu? Aí se você for parar para analisar, presta atenção. Uma Twister hoje, que nem a minha, que é a mais nova, que é a 2008, que é a última, custa de 5 a 5.500 reais de tabela, certo? A correia, o kit com correia custa 1.500. Isso representa 28% do valor da moto. Aí você vai falar, puta, vale a pena? Não sei.
Depende, vale a pena? Seu bolso aguenta? Eu acho que pra quem trabalha na rua no dia a dia e roda muito, não compensa investir tudo isso. Se você for colocar na ponta do lápis e você for pensar friamente em dinheiro, se você pegar uma Didi, que é o kit melhor que tem hoje em dia, tirando a original, você encontra ele, se você pesquisar bem no Mercado Livre, por R$200. Então vamos lá, R$200, digamos que essa relação dure 20 mil quilômetros. Beleza. Você precisa de 5 relações dessa para rodar os mesmos 1000 quilômetros que a correia vai fazer, mas gastando R$1.000. Aí você vai falar assim, puta, mas é uma diferença de 550 pau. Mas aí é que vem a diferença. Essa relação, se você for trabalhar com ela da maneira correta, lubrificar, deixar um negócio perfeito, bonito, nós estamos falando aí de Motul, certo? Aí entra o Motul. Então o que acontece? Um tubo de Motul, eu aqui em Sorocaba procurando, encontrei ele para vender, um tubo de 400 ml por 90 pau. Motulzão, 90 pilas, certo? No Mercado Livre, de 50 a 60 reais mais frete. Peguei uma promoção por 39 mais 12 reais de frete, certo? É esse tubo aí, ó, vou deixar a foto para vocês verem. Então, peguei esse tubo, vai, coloca aí 60 pau. Quanto tempo você usa um tubo desse? Eu não sei, você lubrifica umas 10 vezes, sei lá, no máximo. Quanto você gasta disso daí durante 100 mil quilômetros? Quantas vezes você vai comprar um tubo desse? Ah, umas 5, 6 vezes. Tá aí, ó, a diferença de um pro outro, nós estamos falando aí de R$200, 300 no máximo. Compensa? Se você perguntar pra mim o que eu acho que compensa você colocar uma coroa, uma correia. Eu penso nisso. Eu não fiz isso agora porque eu não podia gastar 1.550. Mas quando eu puder, eu tenho interesse em pôr. Deve ficar muito louco, você imagina. O kit de relação com correia e polia, que louco que deve ser. Deve ser fantástico, né? Deve dar uma diferença bem grande na moto com relação a barulho, né? Ela deve ficar bem econômica. Nossa, eu tô com a mão adormecida no amortecedor. No amortecedor não, no acelerador, desculpa. Mas tem o preço, né? Eu já acho que não compensa pra quem usa no dia a dia muito, mas pra mim que uso pouco, eu acho que compensa. Então é uma questão de você pôr na ponta do lápis o que é bom pra você ou o que não é bom pra você, certo? E aí você trabalhar em cima disso, o que eu faço ou o que eu não faço, certo? Mas eu acho que o importante, não importa qual seja o modelo de relação que você vai colocar, com retentor, sem retentor, com correia, sem correia, não importa, a manutenção. Se você fizer ela sempre da maneira correta, cuidando e mantendo, não importa o que você escolher, vai durar muito, não vai te dar dor de cabeça e você só vai ter benefício com ela, certo? Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é pesquisar. No meu caso, por exemplo, ó, eu comprei então uma Scud com retentor, comprei um tubo de Motul de 400 ml. E pra completar, já que eu vou fazer a troca, a retirada da balança, a limpeza completa, toda a lubrificação, todo o engraxamento da balança de novo, eu vou trocar o guia da corrente, que é aquela borracha que vai na balança, eu vou trocar também, já que eu vou colocar uma relação nova, vou lubrificar com um produto bom, eu vou colocar uma borracha nova pra poder ficar um negócio bacana. E eu encontrei no Mercado Livre original Honda. Normalmente você encontra aí a 60, 70, até 50. Um cara vendendo a 39 no Mercado Livre. Eu vou deixar na descrição do vídeo o anúncio da correia, o anúncio do Motul, o anúncio do guia de balança, da corrente, né? E o anúncio do kit de relação da Scud, que também foi barato. Os três eu encontrei muito mais abaixo do que o normal, tanto nas lojas aqui como no próprio Mercado Livre, certo? Então eu vou colocar uma peça nova. E nesse vídeo, na verdade, eu vou fazer 2 vídeos, tá, gente? Ao invés de eu fazer um vídeo muito comprido mostrando toda a desmontagem, limpeza da balança e troca da relação, tem gente que às vezes só quer ver a troca da relação e tem vezes que tem gente que só quer ver a limpeza e lubrificação da balança. Então eu vou pegar esse dia e vou fazer 2 vídeos, um só da relação e um só da balança. E aí a galera pode ver um de cada vez ou pode ir já direto para aquilo que ele quer ver. E não precisa ficar vendo outras partes que às vezes já conhece, já fez ou não tem interesse em fazer, certo? Então serão 2 vídeos mostrando os dois. Então eu vou fazer a montagem de uma relação 0 km
com um protetor de corrente de balanço original Honda e lubrificação com Motul. E vou fazer o vídeo da desmontagem total da parte traseira da moto, retirada de balança, como eu vou fazer a limpeza. Eu vou usar querosene e diesel para fazer a limpeza, como se engraxa, como remonta e deixa o negócio perfeito, certo? Então é isso aí, era mais isso que eu tinha a falar. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de todo mundo aí, ou se não tirei, galera, pesquisem um pouco mais, tem outros vídeos, mais gente falando sobre isso, cada um tem uma opinião, e aí vocês vendo vários vídeos e várias opiniões, com certeza vocês vão ter a de vocês no final das contas, certo? Agradeço a todos aí pelo tempo, muito obrigado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, galera, fui!